Bueno, tenemos entonces a continuación la charla magistral Manejo del suelo para reducir la intensidad del fusarium en las bananeras. Luis Junqueira Teixeira, del Instituto Agronómico de Campinas, Brasil. Sus principales temas de investigación son en nutrición y fertilización, manejo y salud del suelo en la agricultura. Una experiencia mayor a 34 años en investigación, el manejo de suelos en varias regiones de Brasil. Actualmente trabaja en el Instituto Agronómico de Campinas, Brasil, desarrollando proyectos de investigación en colaboración con universidades, agricultores, empresas públicas y privadas. A continuación, el doctor Teixeira. Alô? Muy buenas tardes. Inicialmente gostaria de agradecer al comité que organizador del evento, la persona de don Álvaro. Después agradecer a los presentes que encararam el reto de asistir una charla después de mediodía, que no es fácil. Prometo a aquellos que se consiguen mantenerse despiertos hasta el final, pagar una cerveza, un jugo por ellos. Ellos merecen. Bueno, yo soy agrónomo, trabajo algunos años en el Instituto Agronómico de Campinas y así es un instituto similar, con mandado similar al del MRAPA, pero con operacional regional en São Paulo, en el estado de São Paulo. Somos um instituto mais tradicional de investigação em Brasil. Este ano estamos cumprindo 135 anos de existência. Ah, tá. Ok, melhor? Por favor. É um prazer e um honor estar com você, poder compartilhar algo de que estamos fazendo em Brasil, que é eu digo que é uma partecita de uma grande batalha que estamos travando com esta enfermidade, e que para esta batalha, como na guerra, temos que ter as mais variadas armas e devemos contar com os mais variados recursos tecnológicos, de recursos de ciência, de organização dos produtores, porque nadie vence uma guerra solo. Muitas graças aos organizadores, então. Bueno, estes são alguns dos pontos que... Opa! Passei o meu e esqueci de ver. Estes são alguns dos pontos que pretendo abordar em minha charla. Depois da charla de Rafael e de muitas outras boas conferências, a mim me resta de agradecer, graças a você. Termino por aqui, porque praticamente já falaram tudo que eu pretendia falar. Rafael acabou com minha charla, mas vamos añadir alguns resultados de Brasil, resultados práticos. Rafael abordou muito bem a parte teórica do problema, então cumpre a nós mostrar o que estamos fazendo no campo no Brasil. E não pretendo, por supuesto, trazer soluções para você, porque é muito mais interessante, eu creio, que as soluções se desenvolvam localmente, mas sim o modo como trabalhamos, as ideias que temos, que são comuns ao pessoal de Costa Rica, ao pessoal de Austrália, de outros rincones do mundo, e que eu creio que é o caminho para podermos vencer esta guerra. Bueno, antes de começar propriamente com o assunto de manejo de suelo e fusarium, eu creio que seria interessante conhecer um pouquinho, não sei se todos conhecem bem a manicultura do Brasil. O Brasil é dos grandes produtores de banana mundial. Estamos quase sempre entre os top 5. Quando busquei estas informações, estava na quarta posição no mundo. Nós produzimos ao redor de 6% do banana mundial. É uma quantidade muito importante, mas temos um mercado interno muito vasto, de 215 milhões de habitantes, e não exportamos quase nada de nossos frutos. A participação do Brasil no comércio mundial não passa de 0,3%. Exportamos um pouquinho para o Mercosul, Argentina, Uruguai, mas o consumo de banana no Brasil é basicamente mercado interno. Então,
A qualidade dos frutos, o modo como os produzimos, como os maduramos, é muito diferente do que estão acostumados os bananeiros exportadores de Costa Rica e de Equador. Pero é como lo hacemos no Brasil. Pero vayamos a lo que importa, porque o portunhol é problema e eu não sei se temos tempo para falar tudo o que pretendo, mas vamos lá. Bueno, hoje em Brasil, a maior ameaça para a produção de bananas, sem dúvida, é fusário. Porque as variedades que são cultivadas no Brasil, principalmente prata, que é a mais importante, é suscetível à fusariose. Cultivamos um pouco de Cavendish ao sul do país, principalmente, que é resistente até hoje, com raça 1, pero Manzano, que era uma variedade no passado muito importante, que é muito valorizada em Brasil, e prata são suscetíveis, Manzano mais e prata um pouquinho menos, à fusariose. Então, eu creio que hoje a maior ameaça para a produção, sem dúvida, é fusário, no caso brasileiro, até agora, a raça 1. Manzano é muito suscetível, Pacovan, prata e pratanã, que são materiais do grupo POME, com uma suscetibilidade intermediária. E eu vou até pular esta parte, saltar sobre esta parte, porque a previsão de que pode passar em nosso país com a raça 4 é dispensável de contar. Porque o banano em Brasil tinha uma importância social muito grande. Ao norte do país, serve como um alimento básico, e ao sul é uma fonte de ingresso das propriedades muito importante, pequenas propriedades. Brasil, eu creio que mais de 90% das áreas têm menos de 10 hectares. Tem áreas, o promédio varia muito, mas de 4 ou 5 hectares em Vale do Ribeira. Então, o impacto de uma enfermidade da gravidade de la fusariose com a raça 4 tropical é um problema que não estamos seguramente preparados nem para lidar com o impacto agronômico, nem tampouco com o impacto social e econômico. Aqui é uma ideia de como é importante. Há pointer aqui. De como é importante a banana maçã no Brasil. O preço está seguramente um pouco mais caro do que estes valores, mas o preço de banana manzana sigue sendo mais de 2 vezes maior no mercado do que de banana nica. Na nica, no caso, é como se chamam os materiais em geral de Cavendish no Brasil, na minha região, em São Paulo. Na nica seria 3,5 reais, prata em torno de 5 reais e banana manzano em torno de 8 reais. Esta situação reflete mais um pouquinho a gravidade da fusariose. As bananas que são mais resistentes, são mais baratas, se produzem mais facilmente do que prata e muito mais facilmente que a maçã. Maçã, hoje em dia, em Brasil, é um cultivo migratório. Se cosecham 1 ou 2 racimos e depois há que cambiar para uma nova área. Então, a coisa que começou por São Paulo, que era o principal mercado de banana maçã, hoje está no centro do país, em Tocantins, Mato Grosso. Os cultivos vão caminhando. É um aspecto muito interessante que, por não se poder cosechar muitos ciclos de banana maçã, as inversões dos produtores na produção são muito baixas. E essas áreas de banana maçã são alquiladas basicamente de suelos muito degradados. Depois que não se tem mais ganado nessas áreas, se entra com banana manzano. E, curiosamente, depois que sai a banana manzano, o suelo se queda muito melhor do que estava no início. É quase uma forma de recuperar solos em Brasil. Vamos lá. Bueno, este aqui é um ponto que eu não sou um especialista e nem tampouco meu instituto tinha mandado para falar sobre isso. Mas eu gostaria de falar algumas cositas sobre este ponto, que é o problema da vigilância e do controle territorial no Brasil. Somente 4% das fronteiras estão monitoradas. E hoje nós temos fronteiras por terra que completam mais de 17.000 quilômetros. Você pode imaginar o que é fazer vigilância e controle de toda esta fronteira. É praticamente impossível. A linha fronteiriça dá mais de 17.000 quilômetros. E nossos vizinhos, que representam as maiores ameaças à entrada de fusariose no Brasil, são Venezuela, Colômbia, Peru, e todos eles são justamente as áreas menos
menos, que tenemos menos com menor controle territorial. É um risco óbvio para nós outros. Bueno, a distribuição das plantações em todo o país, o tipo de explotação, que são pequenos produtores sem condições de fazer grandes inversões em biosseguridade, em manejos um pouco mais... Não só les falta plata, mas les falta acesso às informações. E isto é como um coquetel explosivo, porque junto à distribuição das plantações, que nos impede de fazer qualquer forma de contenção, depois que entre esta enfermidade do Brasil, com a baixa capacidade de defesa que têm esses produtores e o controle territorial com problemas, o resultado não poderia ser outro. Além disso, alta predisposição na entrada e dispersão de pragas e enfermidades. Você pode dizer, isto é futurologia, isto não passa, as chances não são tão grandes. Mas pegamos o exemplo de citros. São Paulo é hoje, eu creio que é o maior produtor de jugo de naranja do mundo. E hoje, em São Paulo, temos todas as doenças, todas as enfermidades que causam prejuízos em citros. As enfermidades surgem no outro lado do mundo, passam 1 ou 2 anos e estão em Brasil. E o que passou com a citricultura de São Paulo? Houve uma grande concentração de produtores. Já desde, eu creio, nos últimos 10 anos, cerca de 30% a 40% dos produtores saíram da atividade. Está tudo concentrado em poucos, que têm plata, que têm condições de fazer a peleia contra todas essas enfermidades. E isto, eu creio que é um modelo que mais ou menos irá suceder com banana no Brasil. Não quero fazer nenhum exercício de futurologia, mas os astros me dizem isso. Vamos, adelante. Aqui é a distribuição oficial de fusarioses ao redor do mundo. O que sabemos oficialmente são os relatos destas áreas. Não é necessário nem falar muito sobre isso. Aqui, por arriba daquele mapa anterior, temos as principais rutas aéreas no mundo. Somos no Brasil o trânsito rodoviário por carreteras e o trânsito de navios, de buques que chegam do Brasil por exportar e importação de mercadorias. Então, a pergunta para que eu hago não é se a raça 4 chegará no Brasil, mas quando chegará e se estamos preparados para sua chegada, tanto com medidas de exclusão, com biosseguridade das fincas, que eu creio que este é um ponto central. Esperava ter ouído mais sobre este ponto aqui nesta reunião, porque no Brasil, citros depois, se tem uma tradição, um dito no Brasil que é mais ou menos assim, que depois que sua casa é invadida por os ladrões, que eles têm sua porta rompida, se trata de poner trancas. Então, citros passou o mesmo. Depois que chegaram todas as doenças, todas as enfermidades, hoje temos um controle, uma biosseguridade muito eficiente na citricultura. Eu tinha um experimento numa área de citro que eu não poderia entrar com minha caminhonete. Eu deixava na porta, me desinfetava, pegava no veículo da empresa para rodar dentro da propriedade. E isso em Banana Way, por supuesto que não temos. Bueno, finalmente entrar em minha charla com maior profundidade, visto que tive que arranjar esses tópicos para apresentar para você, porque já iam falado tudo sobre o assunto. O manejo de suelo deve ser uma prática, como eu disse, é uma guerra, deve ser uma prática, um conjunto de práticas integrado ao controle da enfermidade. Não cremos que o manejo de suelo pode resolver todos os problemas, nem tampouco se tem alguma utilidade planear, desenhar, dibujar um manejo visando a saúde do suelo se outras estratégias não estão presentes, como materiais com resistência, como a biosseguridade das fincas, basicamente esses 2 pontos. Então, o manejo não é a única solução, faz parte da solução do problema. Bueno, hasta hoje o manejo de suelos bananeiros em Brasil, e eu creio que ao redor do mundo não é muito diferente, se preocupava muito, principalmente com atender as necessidades nutricionais das plantas, fazer reposição de nutrientes. Mas o manejo, vamos adelante, que é um conjunto de operações muito maior do que isto.
E o ponto que eu pretendo discutir um pouquinho com vocês, com você, com base em resultados de nossa experiência local, é a relação entre manejo do suelo e saúde do suelo. Na primeira charla, o colega de Agroceávia foi muito feliz em abordar o ponto do conceito de One Health. Não se habla sobre, não se concebe mais a saúde do suelo separada da saúde das plantas, saúde dos animais e saúde do planeta como um todo. Porque o que passa com o câmbio climático é um sinal de enfermidade global, tem efeito em nosso solo, tem efeito em nossas plantações, em nossos bananales. E o que lo hacemos em nosso bananal tem efeito sobre a saúde do planeta, da Terra como um todo. Então, o conceito de One Health é uma ideia muito interessante, mas já foi suficientemente discutido. Bueno, por que é importante fazer esta relação em saúde do suelo, en manejo del suelo y su salud, y porque la salud depende de la salud del suelo, tenemos plantas más o menos sanas, más o menos enfermas. Bueno, las operaciones de manejo más comunes son estas, que preparo, encalado, o manejo de la cobertura vegetal, fertilização, riego, drenagem, todas essas são práticas de manejo, são práticas que hacemos em nossos bananales e que têm, al final, a marca que forma o conjunto de manejo do suelo. E este manejo tem efeito sobre a saúde do suelo, a incidência e severidade de enfermidades e algumas plagas, e tem um papel muito importante na sustentabilidade da produção, sustentabilidade econômica, por exemplo, os efeitos da fertilização, garantizando uma produção a largo prazo, garantizando qualidade e quantidade de frutos, efeito social muito claro. Dependendo de como manejamos os solos, podemos ter uma sociedade mais rica, mais estável, ou ter muitos problemas sociais. E isto dispensa maiores discussões, que a sustentabilidade ambiental é largamente afetada por el manejo do suelo. E neste ponto, em Brasil, costuma-se dizer na imprensa, em los periódicos, na TV, que quase sempre os problemas ambientais são causados por os agricultores, por a agricultura, a deflorestação, o manejo incorreto do solo. Há uma inundação em São Paulo, todos são unânimes em dizer na prensa que é culpa de quem manejou o solo arriba e que não cuidou e que não tratou de infiltrar a água e chegou a suicidar. Ao passo que eu creio que de inimigos ao ambiente, inimigos da sociedade, os agricultores tem grande potencial de se tornar a solução para os problemas ambientais. Por exemplo, ao termos um solo com maior saúde, certamente seremos capazes de captar e de absorver o carbono da atmosfera. Então, passamos de ser o problema da sociedade para ser a solução de um grande problema de toda a sociedade, graças a práticas de manejo focadas em saúde do suelo. Eu creio que é um câmbio de como a sociedade pode nos ver de agora em adelante. Bueno, só para fixar uma das práticas da fertilização, para poder ter uma ideia do que é a complexidade do manejo da fertilização do suelo e seu efeito sobre a expressividade de algumas doenças do suelo, de algumas moléstias, enfermidades ligadas ao suelo. A fertilização começa com o estudo e análise do suelo. Eu trabalho dentro de um laboratório de análise de suelo. Então, dependendo dos métodos que você tem em seus países, a análise do suelo, o resultado que sai naquele papelito lá, pode ter como posso dizer, pode ter uma relação maior ou menor com que as plantas veem do suelo, entendes? O modo que extrai os nutrientes e como faz as análises tem muita importância na relação entre o que temos no papel, um laudo de análise de suelo, e o que as plantas vão ver e como faremos as recomendações de abonado encalado. Adelante. As recomendações de encalado e abonado são muito críticas para a saúde do suelo. Agora mesmo estamos a
a revisar e estaremos publicando as recomendações. O Instituto de Trabalho é encarregado, tem mandado de fazer todas as recomendações de abono e encalado para o Estado de São Paulo. Está agora sendo impresso as recomendações, as novas recomendações de abonado e encalado para banana e para vários outros cultivos que muitos nos é cobrado este trabalho. A aplicação de fertilizantes, que é a parte mais visível da fertilização, com a forma como hacemos isto, a época, as fontes de nutrientes que empregamos, têm um efeito muito importante sobre a saúde do solo. A aplicação de compostas e de estiércoles, dependendo das fontes, pode ter um efeito maior ou menor sobre a saúde do solo. O monitoreio do estado nutricional para mim, eu creio que é um ponto crítico no Brasil. Pouco se faz de análise de hojas e pouco se faz de monitoreio do estado nutricional, porque você pode ter um solo que ha sido analisado, pode fazer a aplicação dos fertilizantes encalado, mas quem diz se está certo em seu manejo ou não é a planta. Certo? Se a planta está bem nutrida, acertaste o manejo. Se a planta está mal nutrida, independente do que existe, seu manejo está equivocado. Monitoreio da produção ao longo do tempo, como é mostrado Dom Rafael, é um bom indicador da saúde do solo. O monitoreio químico, físico, biológico do solo ao longo do tempo, a largo do tempo, é uma solução e tem grandes retos que devem ser enfrentados. Por exemplo, como se faz as análises físicas, como se põe a análise física em rotina, que variáveis biológicas de suelo se analisam. Hoje, no Brasil, há um trabalho muito interessante da Embrapa, baseado em enzimas que podem ser indicadores de saúde do suelo. E agora estamos fazendo a correlação entre os valores das enzimas e a produtividade dos cultivos, porque de nada vale você saber que tem 10 miligramas por quilograma de solo de uma enzima tal, XYZ, e como se interpreta esses resultados. Então, hoje estamos com um trabalho em canha-de-açúcar nesse sentido, de fazer a interpretação regional das enzimas de suelo. Então, fíjate que é somente a fertilização, uma das operações de manejo, tem toda esta complexidade e tem um efeito muito grande sobre a supressividade de algumas enfermidades. Bueno, em geral, a saúde do suelo e a saúde das plantas estão relacionadas. Para algumas enfermidades, esta relação é mais estreita, para outras não é tão óbvia. Os exemplos que temos hoje, a cigatoca, amarillo negro, esta relação não é tão estreita, o fusário, esta relação é bem estreita. Ou seja, a saúde das plantas em relação à fusariose e à marchitez fusária depende muito da saúde do suelo. Os fatores abióticos, o que característica, que atributo do suelo que tem uma relação mais estreita com a saúde das plantas, que sabemos são a fertilidade do suelo, principalmente por o conteúdo de matéria orgânica, a disponibilidade de P, de fósforo, a disponibilidade de cálcio, de zinc, a quantidade e as formas de N no suelo e a acidez do pH. Dentre os fatores abióticos, muito importantes são os atributos físicos do solo, a aeração e permeabilidade, nós hemos visto. Vou mostrar alguns dados para você adelante. A importância de um suelo mais aerado, que teremos menos nitrógeno como amônia e mais nitrógeno como nitrato, que é uma condição de maior supressividade aos patógenos. Este é um ponto crítico, o manejo físico e que práticas que podemos adotar no sentido de melhorar sua qualidade física, qualidade estrutural destes solos. A compactação e resistência à penetração de raízes, hemos encontrado relações muito estreitas entre suelos mais compactados, suelos que têm maior resistência à penetração de raiz e áreas mais enfermas com fusariose de ração. Dentro dos fatores bióticos, que atributos do suelo que podem afetar a saúde do suelo, o microbioma, sua diversidade e composição, sua atividade, porque de nada vale, eu creio, que você traga. Novamente, infelizmente, ele está muito presente o exemplo da guerra. Você tem um inimigo em seu país, muito bem armado. Este inimigo, infelizmente, tem o apoio da população local, no caso do fusário, tem o apoio do microbioma local, porque eles estão
juntos, se desarrollan juntos, y ese enemigo tiene fuentes de nutrición para él muy propias. Entonces, usted trae uns soldaditos blanquitos, recém salidos de la maternidade, que são os inoculantes, e joga estes de paracaídas nesta área. Boa parte deles nem vão chegar ao suelo, serão abatidos por nosso inimigo antes no aire. E a parte que chega, como que vai ter a habilidade de se nutrir, como que vai competir com os locais e com os inimigos que estão neste suelo há muito tempo. Então, eu creio que a pura e simples inoculação de micro-organismos benéficos não é uma solução. Pelo menos é o que temos visto em nossas condições em São Paulo. Faz parte, como digo, da solução. Se cria um ambiente conducível aos micro-organismos, aí sim se pode pensar em qualquer inoculação, mas a simples chegada de los soldaditos muito novinhos, recém salidos da maternidade, em um campo de batalha que tem já um equilíbrio entre o inimigo e as forças locais, eu costumo dizer, waste of money, está pondo dinheiro por el lado. A atividade dos micro-organismos é um ponto muito importante, porque o que é a atividade? Como eles se comportam fisiologicamente, como que eles fazem suas funções, e para essa atividade poder dar-se, é necessário ter alimentos, nutrientes. E de que se alimenta esse organismo? O carbono do solo. Então, se hacemos um manejo visando a preservação da matéria orgânica e o incremento dos níveis de matéria orgânica, certamente estaremos favorecendo o microbioma no sentido de teremos mais uma arma na luta contra o fusário. Nemátodos de vida livre e parasitas são também fatores bióticos que têm uma influência em fusarioses. Por fim, a ideia é esta, que o conjunto de fatores bióticos e com fatores bióticos poderá conferir maior ou menor supressividade a nossa área. Aqui, quando entramos em um bananal, comumente temos que nos chama mais atenção é a hoja, os racimos, e pouco nadie, quase nadie, pensa que a fonte dos problemas pode estar na parte invisível, no suelo. Então, na foto tomada na área de Vale do Ribeiro, de fertilidade natural muito baixa, muito baixa, uma das piores áreas de suelo da região, é que para as condições de fertilidade não está mal. Mas quando entramos na área com fusário, eu pus de propósito a foto de ponta cabeça para chamar a atenção. A solução, as respostas que devemos buscar está aqui no suelo, está na parte invisível dos bananales. Não basta mirar os racimos, a qualidade de hojas, mas sim temos que ter a humildade de nos bajarmos, arrodilharmos e buscar a solução, buscar as respostas a nossos problemas no suelo. Bom, primeiro ponto para estabelecer estratégias de manejo de suelo com enfoque em saúde, que vai, talvez, sim ou não, melhorar a supressividade, é conhecer a relação suelo-marchitez profusário, ou seja, relacionar fatores abióticos com a saúde das plantas. Eu he dito que, por exemplo, cálcio é um fator importante, mas quanto de cálcio? Que o pH, a acidez é importante, mas que pH faz com que este suelo seja mais ou menos conducível. Então, estas relações, estas respostas, temos que obtê-las no campo. Não há outra solução. Nada de ensaios em macetas em invernadeiro poderá nos trazer este tipo de respostas. E a estratégia que adotamos em nossos trabalhos foi de ir ao campo, selecionar áreas com mais ou menos enfermidade e caracterizar estas áreas em grande profundidade de suelo e profundidade científica, certo? Aqui temos exemplos de trabalhos, de artigos que buscam relacionar atributos de suelo com a marchitez profusário. Eu não les selecionei por ser os melhores, os piores artigos que estão disponíveis hoje, mas simplesmente para ilustrar que este é um problema que está sendo investigado em China, investigado em Austrália, em Brasil, aqui em Costa Rica, por o time de Jorge Sandoval e Rafael Segura. Então,
A mim me agrada a ideia de ter mais pessoas seguindo na mesma direção. É tudo uma brincadeira, um chiste que isso com o Rafael, que ele falou toda a minha palestra, mas para mim é o melhor do mundo, que temos muitas pessoas seguindo na mesma direção. Eu costumo dizer em meu instituto, quando surge algum investigador com uma proposta muito nova, ou realmente ele é um gênio e vai resolver um problema de forma disruptiva, ou está errado. Na maior parte das vezes, como nós outros sabemos que a existência das pessoas geniais são muito raras, então, a maior parte das vezes, ele está caminhando pelo caminho errado, pela carretera errada. Então, caminhar na mesma direção de pessoas como Tony Peterson, Rafael e outros, é muito importante. É uma segurança que estamos, cedo ou tarde, chegaremos a nosso destino. Bueno, como hicimos este levantamento, esse relacionamento, estabelecemos as relações entre fatores bióticos e abióticos e saúde das plantas, fomos ao campo, viajamos muito, visitamos inúmeras bananárias em todo o estado de São Paulo, com 2 projetos de investigação que han sido conduzidos por os colegas de Embrapa, por os colegas do Instituto Agronômico, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, e que involucrou especialistas das mais diversas áreas, microbiologistas, nematologistas, fitopatologistas e todos os istas que você pode imaginar. Estavam, tanto que em algumas das excursões ao campo para coletar informações, íamos com 2, ou uma vez havíamos 3 coches para transportar todos os involucrados, que quando íamos na propriedade, uma parte da nossa equipe tratava de investigar as condições de produção, caracterizar o sistema de produção. Outra parte da equipe, a parte de fitossanidade, cigatoca, outros coletando amostras para nemátodos, eu coletando amostras para análise física, química e biológica do solo, uma outra chica dedicada exclusivamente para coletar amostras para fazer análise de metagenômica, para caracterizar o bioma, microbioma. Então, é um trabalho que eu creio que só funciona, só conseguimos colher frutos interessantes graças a esta união de instituições e de especialidade. E o objetivo deste trabalho, desses 2 levantamentos, era relacionar atributos físicos, químicos e biológicos do solo com a magnetese. Aqui, só para você ter uma ideia de onde trabalhamos, São Paulo está por cima do Trópico de Capricórnio, aqui na região sureste do Brasil. Em Vale do Ribeira, que é a principal região produtora, temos mais de 35 mil hectares de banano, basicamente banano Cavendish, que serve para alimentar os mercados de São Paulo, cerca, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e ao sul. Só esta cidade mais cerca forma mais de quase 30 milhões de habitantes. Então, todo o que é produzido aqui em São Paulo praticamente se consome entre Belo Horizonte, um pouquinho, Rio principalmente, São Paulo, interior de São Paulo, que é uma região uma grande população, e Curitiba. Aqui em São Bento, de Sapucaí, é uma área não tem grande importância econômica, porque são poucos produtores, mas tem uma importância científica muito grande. Por quê? Porque eles produzem praticamente sem aplicar quase nenhum insumo. Não há controle de cigatoca, é uma região muito fria, temos somente cigatoca amarilla. A aplicação de abonos é muito pequena, muito baixa, então é quase uma produção orgânica sem certificação, certo? E todas as bananárias são de prata. Na prata, um fenótipo muito antigo, que se chama prata mineira, uma planta muito alta, e dado o frio da região, todas as bananárias estão por cima de 1.200 metros, os ciclos de produção são muito largos, e se colhem frutos muito saborosos. Então, o interesse nosso era estudar as relações entre suelo e magnetese num ambiente tão diferente de Vale do Ribeira. Aqui no Planalto de São Paulo é outra região muito diferente, tem um inverno muito seco, não hace frio, e se cultiva banana manzano. A respeito deste ponto,
Antes de sair ao campo, tentamos buscar em literatura algumas informações sobre banana manzana no interior de São Paulo. Não havia nada, nada. Nada se conhecia de uma atividade tão importante que tem tantos produtores e que tem tantos problemas. É uma coisa muito estranha. Lo mesmo se passa com prata. A quantidade de investigações e de resultados de pesquisa de investigação publicados hoje agora está cambiando um pouco, mas hasta uns 5 ou 10 anos atrás, quase nada se publicava de fusariose em prata em Brasil. Tudo se preocupava com o manejo de Cavendish em São Paulo, que era a região mais rica, que tinha mais dinheiro para fazer inversões em investigação. Aqui são as variáveis que estudamos. Caracterizamos a distribuição da enfermidade nas propriedades, avaliamos cigatoca, picudo, nemátodos, análises químicas, físicas, a nutrição das plantas, como a fusariose afeta a nutrição das plantas e como a nutrição tem... este ponto vou pular. E a microbiota, caracterizamos muito bem as práticas de manejo, e levantamos dados sobre clima e suelo das regiões. Os principais resultados foram publicados neste trabalho, e eu vou resumi-los rapidamente. Então, em regiões de Cavendish e prata, as áreas com menor disponibilidade de cálcio eram mais afetadas por marchitese fusária. Isso ficou muito claro. Especialmente em Vale do Ribeira, onde os conteúdos de cálcio se relacionou com onde a enfermidade foi dependente do conteúdo de cálcio. Em rojo tens os valores para as áreas mais enfermas, em verde os valores para as áreas com menor enfermidade. Aqui em Vale do Ribeira é muito claro este efeito. Para as outras regiões não encontramos tanta correlação. O que nos acende, nos traz uma primeira lição. Não há como generalizar as relações suelo-marchitese profusário. Essas relações são muito afetadas pela cultivar, são muito afetadas pelo ambiente. Então, em Vale do Ribeira, com Cavendish onde se aplicam muitos fertilizantes, a disponibilidade de cálcio foi importante. Aqui, no segundo levantamento, observamos, tanto em Vale do Ribeira quanto em São Bento, que as áreas mais afetadas por fusariose tinham conteúdo de cálcio mais baixo. pH, suelos mais ácidos com maior enfermidade, certo? Em Vale do Ribeira, em algumas áreas de banana manzano, novamente, em algumas áreas este efeito é mais importante, em outras não tanto. No segundo levantamento, o mesmo em Vale do Ribeira e São Bento. A saturação de bases, que acompanha a acidez, por supuesto, está relacionada, afeta a marchitese profusário. E em Vale do Ribeiro, a disponibilidade de manganeso foi relacionada a suelos onde havia deficiência de manganeso, havia maior fusariose. Mas é um resultado muito específico do Vale do Ribeiro, onde os suelos têm material parental com muito pouco manganeso. Alguém, a uma charla anterior, falou alguma coisa sobre análise multivariada. Quando temos uma quantidade muito grande de variáveis, há que emplear algumas ferramentas estatísticas um pouquinho mais complexas, que se chama análise multivariada. Não vou entrar em detalhe, mas que nos permitiu separar, por exemplo, os triângulos verdes são os vetores de dados referentes às propriedades com menos enfermidade no Vale do Ribeiro. Os triângulos rojos, mais enfermidade. Este eixo aqui deste gráfico, ele está relacionado com fósforo, saturação de base e cálcio. Então, se confirma o que havíamos observado anteriormente. Aqui, para São Bento do Sapucaí, como não se aplicam fertilizantes, os pontos, as bolitas estão muito mais juntas, ou seja, não havia muitas diferenças em relação à fertilidade. E o que separou as áreas com mais e menor enfermidade? Da resistência à penetração de raízes. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre cálcio, suas funções que han sido bem apresentadas, e aqui o que nos interessa, a resistência a enfermidades. A qualidade dos frutos, firmeza e conservação de transporte está ligada ao conteúdo de cálcio nos frutos. Imagine que isto seja uma célula vegetal. Aqui temos a parede das células,
e que o cálcio atua como uma cola para unir, para manter firmes estas células. Então, se falta cálcio, a penetração dos patógenos se torna mais fácil, a dispersão do patógeno na planta se torna mais fácil. Este é um modelo que serve para quase todas as doenças fúngicas, causadas por longo. Basicamente, são pectatos de cálcio que unem as células. Aquilo era uma coisa teórica, um modelito muito bonito, mas teórico. E aqui são umas fotos que foram gentilmente cedidas pelo pessoal da La Corbana, onde ilustra muito claramente isto. Quando não havia uma disponibilidade de cálcio adequada no suelo, a parede celular tinha um espessor de 1,8 micros, que aumentou esse espessor em função do aporte de cálcio. Bueno, falamos sobre cálcio, agora vamos falar uma fonte de cálcio, como se cálcio, além da encalada e tudo mais, um efeito indireto das abonos nitrogenadas sobre a nutrição por cálcio. Quando as plantas têm N nítrico à sua disposição para ser absorvido, o que passa? Que este nitrato tem carga negativa e cálcio, potássio tem carga positiva. Esta é a situação ideal para a absorção de cálcio, porque por supuesto que tudo que entra na planta há que ter um equilíbrio elétrico. Então, quando a planta absorve uma molécula de nitrato, uma carga de nitrato, está mais fácil de absorver cálcio. Agora, ao passo que quando temos alta disponibilidade de nitrógeno amoniacal no solo, cargas positivas, estas competem por a mesma porta de entrada com o cálcio e com o potássio. Ou seja, com a amoniacal, a absorção de cationes é reduzida, independente de ter ou não o cálcio em suelo. Um ponto é que não basta aplicar, por exemplo, nitrato de cálcio, nitrato de potássio, ou seja, para ter nitrato no suelo. Há que ter aeração nesse suelo, porque se não tem ar, todo o nitrógeno que vai ser mineralizado vai parar, se queda como amônio. Então, as condições físicas, além do aporte por os fertilizantes, é muito importante. Mas o que ocorre em suelos ácidos? Por que estamos tão preocupados? Por causa do alumínio, do cálcio e magnésio, a capacidade de intercâmbio catiônico cai com a acidez, a eficiência da fertilização cai, é diminuída, a atividade microbiana cai, todo o que depende dos micro-organismos se diminui, vai aumentando sua atividade. E o que passa com a saúde do suelo é mais ou menos óbvio. Porque os suelos são ácidos, depende da formação do suelo, do material parental, dos processos de formação do solo, de composição de matéria orgânica, cosetas do cultivo de alto rendimento que remove bases de sua área, lúvias e edificação. Pero a fertilização com nitrógeno tem um efeito muito importante sobre o pH do suelo. As fontes que aportam nitrógeno amoniacal têm uma necessidade, se desejar manter o pH constante, para cada quilo de nitrógeno aplicado sobre o sulfato de amônio, haveria necessidade de aplicar 5 kg de carbonato de cálcio. E o oposto passa com nitrato. Cada quilo de nitrato é o mesmo que aplicar, cada quilo de N como nitrato é o mesmo que aplicar 1 kg de carbonato. Aqui é um trabalho que hicimos há muitos anos, com Cavendish, em Planalto de São Paulo, Barro Rego, que depois de 2 ciclos, enfrentamos um decréscimo de 1,2 unidades de pH no suelo, que é um efeito muito relacionado, que é um efeito doses dependente. Quanto maior a dose, maior o aumento da acidez. Se não há hambre ou excedente de N, a forma disponível é que governa a expressividade. O nitrato e o amônio são os actores nesta fiesta. Aqui tem uma revisão de Moore muito interessante. São reunidos vários trabalhos, que nos dão alguma ideia de qual é a importância da nutrição nítrica e nutrição amoniacal. As plantas, ao absorverem N como forma nítrica, aumenta o óxido de nitrógeno, aumenta o ácido salicílico, aumenta as poliaminas. Todas são substâncias ligadas à defesa da planta. E diminui a quantidade de açúcar, aminoácido livre e ácido GABA, que são basicamente fontes de nutrientes para os patógenos. O oposto ocorre com N amoniacal. Teremos uma disponibilidade mais grande
de açúcares, uma disponibilidade maior de GABA e diminuem todas as principais moléculas que são involucradas na defesa do patógeno. Bueno, a partir disso, tratamos de fazer alguns experimentos. Experimento invernadeiro com fontes de N, controlo, ureia, nitrato de cálcio e cama de apoio, seguro que todos eles aportavam a mesma quantidade de nitrogênio, exceto o controle, que não havia nitrógeno, e trabalhamos com cultivares. Como é dito, todos os fatores têm uma interação muito importante com o cultivar. Algo que funciona para manzano pode não funcionar para Cavendish. Manzano muito suscetível, Prataná medianamente, e BRS platina, um material novo de Embrapa, muito resistente a marchitez profusário. Aqui tem uma foto de parte do experimento, e aqui quando estávamos, depois de 70 dias, após a siembra, quando coletamos as plantas, tiramos muestras de solo, de planta, hicimos algumas imagens digitais de los rizomitas, para depois fazer a análise por um software, para tirar a subjetividade das notas. Então, esse é um aspecto do experimento. E os resultados que nos interessam, o pH com ureia, fíjate, só 70 dias teve um decréscimo muito significativo, saiu de 5,2 para 4,2, só 70 dias. Um tempo muito curto e já observamos decréscimos significativos. O mesmo com a saturação por bases. A ureia. Este pontilhado aqui é o valor de 70% que consideramos ideal para a banana no Brasil. Com ureia estava muito abaixo, solamente 70 dias após a aplicação. O cálcio trocável do suelo, esta é uma informação interessante. Aquilo que havia dito sobre a análise de tecido vegetal, como as plantas viram este cálcio. Eu vou ver este ponto. A disponibilidade de N nítrico e N amoniacal, é interessante que mesmo sem aplicar N nítrico com ureia, havia uma quantidade razoável de nitrato. Por quê? Porque este suelo estava bem aerado, manejamos bem o riego e havia condições de fazer a nitrificação do nitrógeno. Mas assim mesmo, com nitrato de cálcio, a quantidade de disponibilidade de N nítrico foi muito maior. Estas são amostras tomadas depois do cultivo. Imagina o que deve ter passado quando nós aplicamos os fertilizantes, a quantidade de amônio decorrente da aplicação de ureia e a quantidade de nitrato decorrente da aplicação de ácido nítrico. N total do suelo não é uma variável muito importante. Agora, o teor de N nas hojas, na planta, na biomassa cosechada, o teor de cálcio. Olha que interessante. Mesmo havendo bastante cálcio no suelo com ureia, a absorção foi menor. Por quê? Porque este nitrógeno da ureia, a proporção de N nítrico com N amoniacal era muito mais favorável ao N amoniacal. E certamente aqueles íons de amônio dificultaram a absorção de cálcio que havia no suelo, mas foi mais baixa com ureia. Aqui, como hicimos as notas, até que saem os resultados da análise digital das imagens, e os resultados que interessam, severidade da fusariose, com banana manzano, com ureia foi muito mais alta. Com BRS platina, por suposto que é um material resistente, tanto fez você usar a fonte de nitrógeno, não há diferença. O número 1 é sem enfermidade. Não sei por que o 1 poderia ser 0. A severidade de fusariose, este é o resultado mais importante. A severidade de fusariose foi dependente da fonte de N para a prata, que é o material que eu creio que será o modelo para quando venhamos a ter um material resistente. Espero que um dia tenhamos. Este material certamente irá depender do manejo do suelo. Eu não acredito que consigamos um material resistente à fusariose raça 4 que seja independente da qualidade do suelo. Eu tenho certeza que irá se comportar como a prata. Aqui uma imagem rápida. E aqui um experimento de campo, porque, como eu costumo dizer, os produtores e os empresários não acreditam em artigos publicados, mas preferem ver o que passa em campo. E este é mais ou menos o que estamos tentando provar, como que estes tratamentos, proporções de nitrato e ureia afetam a saúde das plantas, além de outros atributos do suelo. Trabalhamos somente com platanã. Aqui uma vista geral da área de pesquisa, de uma das áreas de pesquisa que temos em
nossa unidade de Vale de Ribeira, e este retângulo aqui é o experimento com nitrógeno, um experimento mais ou menos grande. Opa, sorry. Aqui na área, não vista, mas perto não é importante. E os resultados da primeira cosecha, sem diferença significativa entre os tratamentos, esperamos que provavelmente essas diferenças vão surgir com o tempo, como eu dito Rafael, porque outro aspecto, esta área estava há muitos anos em barbecho, então a reserva de N mineralizável sigue sendo muito grande hasta agora. E, bueno, espero ter novidades sobre este experimento na próxima reunião da Corval em Mérida. Que Deus não me dê saúde para tanto. Aqui eu vou passar rapidamente como conduzimos a experimentação com os renótipos em função de tratamentos. Este experimento é do Vale de Ribeira. Vou passar muito rápido. O resultado é que com tratamentos alternativos, com práticas visando a saúde do solo, o pH se mantém um pouco mais alto, a saturação por bases também. Vou passar direto para a severidade. Em todos os ciclos, durante 3 anos, a severidade da fusariose foi muito maior no controle do que os tratamentos alternativos. Aqui um experimento conduzido por nosso colega, pelo pessoal da Embrapa, pelo doutor Haddad, esqueci, eu olvidei o nome de Fernando, estava com a minha cabeça pensando, por Fernando Haddad da Embrapa. Participamos na interpretação dos dados, na concepção, no dibujo do desenho de campo, mas eu sou responsável por esse dado que é me passado. Cultivo barro rego, cultivares princesa, muito resistente à fusariose, pratanã e manzana. E o manejo, o mesmo. Manejo visando a saúde do suelo, com fontes nítricas, com aporte de tricoderma, com o uso de matéria orgânica, fontes menos solúveis de fósforo, com a cobertura do suelo muito grande, muito forte, como podemos ver aqui, de Crotalaria runcia. E os resultados que são o que nos interessa. Para banana manzano, independente do que eles dos tratamentos, aos 9 meses, antes de cosechar o primeiro racimo, 100% das plantas estavam mortas. Era um material muito suscetível, uma área com muito inóculo, que já havia sido abandonada de prata para cultivo de outras espécies. Aqui o que passou com banana manzana, não é necessário. Mas aqui está o resultado mais interessante. O controle, que é esta linha, apresentou uma incidência de fusariose 4 vezes maior do que os tratamentos alternativos. Então, este representa o potencial de termos uma variedade com alguma resistência e manejo de solo com enfoque em saúde. Bueno, alguém ha dito também que não há uma bala de plata, não há uma solução mágica, infelizmente, porque essa é uma coisa meio que se costuma dizer em meu país, que para um problema complexo, quase sempre existem soluções complexas. Aqueles que chegam e dizem, eu tenho a solução neste vasito aqui, se aplicar tantos quilogramas por hectare vai resolver o problema, olha, não creio nele, porque não há solução simples para problemas complexos. Aqui uma rápida resumo dos pontos que consideramos importantes. Felizmente, o tempo é curto. Uma coisa que gostaria de assinalar é que nenhum dessas práticas individuais, sem estar em conjunto e adaptada à situação local, vai nos trazer resultados positivos. Isolado, nada. Lembra-te do inimigo em seu território. Nada isolado, nenhuma pessoa sozinha poderá combater esse inimigo. Temos que unir esforços, unir equipamentos, ou seja, armas, unir práticas e usá-las de modo inteligente, certo? Aqui eu considero importante, muito importante, o aporte de micro-organismos benéficos, pero tenho uma dúvida se somente aportar esses micro-organismos será uma solução. Eu creio que ele deve estar junto com as outras práticas. E teria mais coisas para falar, mas eu prefiro parar por aqui. Agradecer a todos os produtores de banano, empresários bananeiros, que apoiaram nosso trabalho, abrindo sua propriedade. E um agradecimento muito especial a Miguel Dita, que trabalhou muito com nós, que foi um grande líder de pesquisa, que promoveu a união de Embrapa com o IAC, que hasta 5, 6 anos atrás, cada um trabalhava por
por su camino, por su carretera, nós não trabalhávamos juntos. Então, um período de 4, 5 anos para investigação agropecuária pode parecer muito para quem está no campo, associando os pés, mas para a investigação é muito curto. E neste curto período conseguimos fazer todo o que les mostrei. Bueno, muitas graças. Meu contato está aqui, será um prazer receber perguntas ou trocar alguma ideia, conversar com você. E, novamente, desculpe por mi portunhol. Gracias. Muchas gracias al doctor Teixeira por su